Boa noite, meus amigos. Pedimos a Deus que nos auxilie, que nos intua na exposição das conclusões do estudo que faremos esta noite. O tema sobre o qual nós vamos falar é a faculdade que têm os espíritos de penetrar nossos pensamentos. Tal como esse tema se encontra exposto nas questões 456 a 464 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou passar a ler essas questões e depois nós vamos tecer alguns comentários para que nós possamos entender melhor. As questões não são longas. Questão 456 é: veem os espíritos tudo o que fazemos? E a resposta que os espíritos nos dão é: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. A 457 indaga o seguinte: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta que os espíritos nos dão é: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos nem pensamentos se lhes podem dissimular. E essa questão 457 se abre numa subquestão A. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder desta mesma pessoa depois de morta? E a resposta é: certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. A questão 458 indaga o seguinte: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? E a resposta dos espíritos é: depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem de vossos reveses e procuram ajudá-los. A questão 459 indaga o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. A 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E a resposta que nos é dada é: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. A 461 indaga o seguinte: como haveremos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? E a resposta dos espíritos é: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes, é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. A questão 462 indaga o seguinte: é sempre dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? E a resposta é: algumas vezes elas lhe vêm de seu próprio espírito, porém, de outras muitas lhe são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Vulgarizá-las aí é popularizá-las, tá? Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira evocação. Tem um comentário aqui de Kardec também nessa pergunta. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia e o da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é porque convém assim aconteça. A questão 463. Diz-se comumente
ser sempre bom o primeiro impulso é exato? E a resposta é: pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. E finalmente a 464, que é a última das questões, é: como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? E a resposta que nos é dada é: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, vamos entender aqui. Para que a gente possa entender melhor essas perguntas, a gente tem que entender qual é essa multidão de espíritos que as respostas se referem, que nós estamos cercados. E nós estamos cercados por espíritos que são de vários tipos, vários graus evolutivos e vários graus de força diferentes. Por exemplo, um espírito que está sempre do nosso lado, ou quase sempre do nosso lado, é o nosso mentor, o nosso anjo da guarda. Como é bom, gente, a gente saber que a providência divina, na sua bondade, permite que nós possamos quase sempre ter a companhia de um espírito cuja tarefa nos aconselhar rumo ao bem. E quem é esse espírito? Bem, esse espírito é um espírito um pouco mais evoluído que nós, não necessariamente muito mais, ele pode até ser, mas ele só precisa ser um pouco mais evoluído que nós, que ele se voluntariou por ser um espírito bondoso a nos ajudar, vindo em toda a nossa encarnação e talvez por encarnações inclusive anteriores, nos aconselhando, visando que persistamos no bem. Ele sempre tenta influenciar a gente para o bem. Mas eu disse quase sempre. Por quê? Porque ele pode se ausentar caso nós nos voltemos para o mal. Porque aí ele vê que os conselhos dele não estão sendo úteis. Ele nem consegue, às vezes, se comunicar direito com a gente pela falta de sintonia, que nós vamos ver que é essa questão da sintonia de antes. Mas se nós nos arrependermos, ele volta. Mas enquanto dura esse nosso lapso no mal, muitas vezes ele se afasta. Mas em geral, nós estamos aqui com o nosso guia, com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda do nosso lado. Mas é um por pessoa. Então, por exemplo, você mora com mais 3 pessoas numa casa, já temos 4 espíritos naquela casa. E aí é o segundo tipo de espírito com o qual a gente convive. Os guias, os mentores, os anjos da guarda, daquelas pessoas que vivem conosco. Embora a missão principal deles seja relacionada àquela pessoa que eles acompanham, nada impede que eles também nos influenciem. São outras influências benignas que tem sobre a gente. Bom, quem mais? Também tem os espíritos familiares, que são espíritos que acompanham muitas famílias. Esses espíritos não são necessariamente mais evoluídos que os membros daquela família, como os espíritos do anjo da guarda, dos mentores, são mais evoluídos do que aquela pessoa que eles mentorizam. Os familiares não são necessariamente mais evoluídos do que os espíritos daquela família. Eles guardam laços de afeto com aquela família e vão acompanhando ela geração após geração. Eles são uma espécie de anjo da guarda da família. Mas o adiantamento, como eu já falei, desses espíritos familiares varia. Bom, quem mais? Também temos os espíritos afins, que esses são muitos normalmente. Quem são os espíritos afins? Os espíritos afins são espíritos que nós encontramos na rua, ou que vêm atraídos pelos nossos pensamentos, e que têm uma característica. Eles pensam de maneira similar a nós, eles têm empatia por nós. Eles estão na mesma faixa vibratória que nós estamos. E esses espíritos afins, eles querem o nosso bem, o nosso mal às vezes, mas quando eles normalmente querem o nosso mal, é que eles acham que é bem. A gente sabe que moralmente são escolhas erradas, mas eles não querem porque eles desgostam da gente. É porque eles pensam da mesma forma que a gente. Então, no fundo, o espírito
como ele pensa igual a gente, eles fazem um reforço daqueles comportamentos e pensamentos que nós normalmente já temos. Eles exercem uma espécie de inércia espiritual sobre nós. Se nós já estamos no bem, esses espíritos afins vão ser espíritos o quê? Bons. E reforçam a nossa convicção e nossas ideias no bem. Mas se nós estamos no mal, eles são espíritos o quê? Maus, mais atrasados. E reforçam aqueles comportamentos maus que nós temos. Eles são mais ou menos como uma turma de amigos desencarnados que estão constantemente ao nosso redor. Por exemplo, se uma pessoa é louca por futebol, não perde um jogo do seu time, vai ao estádio sempre, é bem possível que haja desencarnados afins de torcedores do seu time, que vão estar, às vezes, ali do lado dela, querendo influenciar a pessoa para quê? Para ela que mantenha a torcida, para que ela vá ao estádio, para que ela assista os jogos do time. Por quê? Porque eles querem se divertir com ela, querem passar aquele tempo com ela. Se uma pessoa gosta de sair à noite, de beber, vai ter provavelmente espíritos afins, que também gostavam, enquanto estavam encarnados, da noite, querem levar essa pessoa para o bar, para a balada, para a resenha. Se tem uma pessoa que frequenta regularmente um templo de Deus, que pregue o bem, provavelmente vai ter outros espíritos desencarnados que também frequentam desencarnados aquele templo. E que podem estar lá do lado daquela pessoa, influenciando ela o quê? Para o bem, para que ela não deixe de frequentar aquele templo, que ela mantenha os pensamentos no bem. Então nós temos os espíritos que são nossos mentores, nós temos os espíritos que são os mentores daquelas pessoas com quem nós vivemos, nós temos os espíritos que são os familiares, nós temos os espíritos que são os afins e nós temos os espíritos obsessores. Quem são esses espíritos obsessores? São espíritos que desejam o nosso mal porque eles se consideram nossos inimigos. Por quê? Em decorrência da relação que tivemos com eles nesta vida, geralmente antes deles desencarnarem, ou em vidas passadas. E eles sempre tentam aí nos influenciar para o mal, visando o nosso mal. Por isso que é importante aquela lição que existe em Mateus, capítulo 5, versículo 25, que está reproduzido também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 5, que diz o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metidos em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então, o que essa citação nos lembra? Essa citação nos lembra a exortação de Jesus. Enquanto a gente tem uma possibilidade de estar com aquela pessoa que é nosso inimigo, a gente tente resolver essa questão de inimizade. Primeiro que a gente não se considera inimigo de ninguém. Depois que a gente tente não deixar que ninguém se considere nosso inimigo. Tente resolver aquelas pendengas que existem. Por quê? Porque depois que a pessoa desencarna, babau, eu não tenho mais essa possibilidade. Então, é importante a gente entender que a morte não faz cessar a inimizade. E pode ser que aquela pessoa que a gente se considerava nosso inimigo, morto, passe a nos obsidiar, a nos influenciar para o mal. Porque quando a gente desencarna, a gente não deixa de ser quem é, a gente continua sendo exatamente quem é. Muitas vezes a gente consegue uma visão mais ampla das coisas. Por quê? Porque quando a gente morre, a gente sabe que continua existindo depois que morreu. Quando a gente percebe que morreu, que às vezes ele não percebe que desencarnou, então a gente está lá desencarnado, mas acha que está encarnado. Mas a gente se percebendo desencarnado, a gente vê que a gente continua existindo, a gente passa a ter então uma certeza absoluta na vida após o desencarne e passa a ter noção de que aquela vida é um pequeno degrau, um pequeno pedaço do nosso percurso evolutivo. E aí, muitas vezes, isso nos dá uma visão mais clara das coisas e nós deixamos para trás algumas coisas como essas inimizades. Mas, muitas vezes, não fazemos isso. Continuamos agarrados ali no osso da inimizade, querendo mal. Eu detesto esta pessoa e vou fazer com que ela se ferre. Então, muitas vezes acontece isso.
Então, esses espíritos vão ser quem? Os espíritos obsessores da gente. Ainda tem uma categoria de espíritos que são um pouco afins, um pouco obsessores, que são os espíritos vampiros. O que é o espírito vampiro? Vamos dizer que você adore um cigarrinho, que você adore uma bebida, mas adore, assim, não fica sem. 4 maços por dia, bebe todo dia, sem exceção. Pois bem, você desencarnou. Não tem mais bebida para você beber, não tem cigarrinho mais para você fumar, mas você continua no vício. Você continua querendo fumar o cigarrinho que não tem mais. Você não tem mais nem pulmão. Você continua querendo beber aquela bebida. E você não tem mais nenhum sistema digestório. Então, como acontece? Acontece que muitos desses espíritos passam a procurar pessoas encarnadas para estabelecer laços magnéticos com ela, para passar a aproveitar aquelas sensações que a pessoa tem quando bebe a sua bebida, quando fuma o seu cigarrinho, ou quando está fazendo sexo, ou quando está em jogo, jogando, porque tem espírito que gostava de jogo, tem espírito que gostava muito de sexo. Então, eles estabelecem essas ligações e ficam aproveitando, viu, encarnado, essas sensações. Então, esses espíritos vão querer influenciar a gente para quê? Para fazer aquilo que eles querem se aproveitar. O espírito que é um espírito viciado em álcool vai querer influenciar a gente para a gente beber, para ele poder aproveitar aquilo, para a gente aproveitar aquela sensação que dá a bebida nele, aqueles eflúvios. Então, também às vezes, tem os espíritos vampiros, não é sempre, mas se a gente cai muito num desses vícios, é muito provável que vai ter lá espíritos vampiros ao redor da gente. Então, vocês veem que é uma multidão de espíritos. Os nossos mentores, os mentores das pessoas com que a gente vive, os espíritos familiares, os espíritos afins, os espíritos obsessores, os espíritos vampiros. Então, vejam quantos tipos de espírito tem. E mais, eles são também de graus de evolução intelecto-moral diferentes. O livro dos Espíritos, a partir da questão 100, ele nos apresenta uma escala evolutiva dos espíritos, que é apresentada para fins didáticos. Isso não é uma lei do universo, isso daí é uma forma didática de dividir os espíritos pelo seu desenvolvimento intelecto-moral, para que seja mais fácil se referir a eles. Há uma nomenclatura de referência dos espíritos. Então, eles dividem em 3 ordens e 10 classes esses espíritos. A terceira ordem, na verdade, é a ordem dos espíritos imperfeitos, que eu acredito que muitos de nós ainda estejamos nessa ordem, como nós vamos ver aqui por quê. Os caracteres gerais dessa ordem é que há a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes seguem. Eles têm a intuição de Deus, mas não compreendem Deus, como nós. Nós não compreendemos realmente Deus. Nós temos a intuição dele. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade. Uns não fazem o bem, nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Isso é, aliás, um comentário importante que a gente tem para fazer aqui. Para a doutrina, gente, para a doutrina espírita, o bem é sempre ativo. Então, você não fazer ativamente o bem é você fazer o mal, porque o mal aí vai ser a ausência do bem. O mal é não seguirmos as leis de Deus. E uma das leis mais importantes de Deus é a lei de justiça, amor e caridade, que prega que nós sejamos ativamente benevolentes. Então, se nós não estamos sendo ativamente benevolentes, nós não estamos seguindo as leis de Deus e, portanto, nós estamos incorrendo no mal. Eles dividem, os espíritos dividem, nessa escala espírita, os espíritos da terceira ordem, os imperfeitos, em 5 classes.
Tem a 10ª classe, que são espíritos impuros. São inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações. A 9ª classe dos espíritos levianos. São ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. 8ª classe dos espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Eles se acham, basicamente, eles acham que têm mais conhecimento do que de fato têm. E quando aconselham a gente, às vezes, nos aconselham erradamente, equivocadamente, muitas vezes. Porque são espíritos muito orgulhosos. A 7ª classe dos espíritos neutros, que talvez muitos de nós estejamos nessa classe, que a descrição deles é a seguinte: não são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. E a 6ª classe, que são espíritos batedores e perturbadores. São esses espíritos, gente, na verdade se dividem em todas as outras classes. Eles são chamados assim simplesmente porque eles manifestam efeitos físicos, como batidas na madeira, ou então movimentos de objetos materiais, um poltergeist. Então, eles se dividem, na verdade, em todas as outras classes. Aí nós temos a 2ª ordem, dos bons espíritos, que nós queremos estar nela. Quais são as características gerais dessa 2ª ordem? É o predomínio do espírito sobre a matéria, o desejo do bem, suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam as 3 coisas: a ciência, a sabedoria e a bondade. Eles não estão ainda completamente desmaterializados, mas eles conservam mais ou menos ainda os traços da sua existência corpórea. E eles compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos espíritos bons. E eles são divididos em 4 classes. A 5ª classe dos espíritos benévolos, cuja característica dominante é a bondade. A 4ª classe dos espíritos sábios, que é a amplitude dos conhecimentos que distingue esses espíritos. A 3ª classe, que é dos espíritos prudentes, que tem qualidades morais muito elevadas. E a 2ª classe, que são dos espíritos superiores, que aí já é quase um espírito puro. Os espíritos superiores já reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. E, finalmente, temos a 1ª ordem dos espíritos puros, que só tem uma classe única dos espíritos puros e que eles já não sofrem mais nenhuma influência da matéria. Eles têm uma superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Então, vocês vejam, gente, a gente tem os espíritos que são de vários tipos diferentes e são de vários graus evolutivos de evolução intelecto-moral diferentes. Agora, é importante a gente entender o seguinte: eles estão todos em volta da gente, como eles se relacionam uns com os outros. Bom, muitas vezes eles nem sabem que os outros estão, porque acontece o seguinte, uma coisa que a gente vai falar mais em detalhes daqui a pouco. Mas os espíritos, quanto mais evoluídos eles são, mais eles tendem a ter capacidades perceptivas. E para eles, eles são mais etéreos, mais desmaterializados, eles têm uma facilidade de perceber os espíritos mais materializados, ou seja, menos evoluídos que eles. Já os espíritos que são menos evoluídos e mais materializados, eles são revestidos de um envoltório chamado perispírito. Todos os espíritos são, mas o perispírito dos espíritos mais atrasados, eles são mais densos do que os dos espíritos mais evoluídos, mais desmaterializados. E eles, às vezes, não conseguem perceber o espírito que tem esse envoltório mais diáfano, que é mais evoluído que ele. Como muitas vezes nós não conseguimos, muitas vezes não, quase nenhum de nós consegue perceber o espírito que está desencarnado. Então, às vezes, o próprio desencarnado, que tem um envoltório mais denso, não consegue também perceber aquele desencarnado com um envoltório espiritual, um perispírito mais diáfano, porque eles têm
uma sintonia muito baixa entre eles. E vamos falar da sintonia, mas antes de falar da sintonia, a gente também tem que, por último, falar do poder magnético dos espíritos. Veja, o poder magnético dos espíritos é aquela energia que ele controla, como ele consegue usar aquelas capacidades dele de manipulação de energia. Então, ele não está ligado necessariamente à evolução moral. Os espíritos que têm maior evolução moral e intelectual têm mais facilidade de manipular esses poderes, mas não é uma necessidade aí. Por exemplo, na obra espírita, que nós temos vários exemplos de espíritos que não são avançados, mas que têm um poder magnético forte. Na obra de Dona Ivone Bezerra, ela conta que ela tinha uma mediunidade muito grande, ela conseguia perceber os espíritos desencarnados, e ela, num lugar, numa casa que ela foi, ela percebia que tinha um espírito de um ex-escravo, que ele não parecia ser um espírito intelectual nem moralmente muito avançado, mas que ele desencarnou e não se dava por desencarnado. E com a força do pensamento dele, com a força da vontade dele, ele plasmou aquele fluido todo que tinha ao redor dele para reproduzir o sítio que ele habitava antes de desencarnar. E ele desencarnava esse simulacro, esse simulacro de sítio que ele plasmou no fluido ao redor dele, se achando doente lá. E aí ela conseguiu socorrer ele. Mas isso é um exemplo de um espírito que não era aparentemente muito avançado, intelectual ou moralmente, mas que tinha um poder magnético muito grande. Então, esse poder magnético muito grande, também os espíritos que estão ao redor de nós variam nessa característica. E vamos falar aqui na sintonia. O que é a sintonia, gente? Sintonia é a identificação que a gente tem com os pensamentos, com a faixa mental, com a faixa vibratória de outro ser, encarnado ou desencarnado. Então, os espíritos desencarnados, eles têm uma facilidade muito grande em se comunicar, em se influenciar a gente, se eles estão o quê? Na mesma faixa, em sintonia com a gente. E quando eles estão em sintonia com a gente? Quando eles pensam de forma parecida conosco, quando eles têm os mesmos valores que nós. Então, aí eles estão em sintonia conosco, esses espíritos. É importante a gente pensar, entender que a gente tem a nossa vontade é uma usina de força. E o nosso pensamento, ele se propaga. Ele se propaga onde? A doutrina nos ensina que não existe realmente o vácuo. Todo o universo está banhado numa energia, numa protomatéria, chamada fluido cósmico universal. E os nossos pensamentos se propagam pelo fluido cósmico universal, como, por exemplo, mais ondas sonoras se propagam no ar. Então, os espíritos captam, desencarnados captam essas ondas mentais e muitas vezes são atraídos por aquelas que ondas mentais que são similares a eles. Por quê? Porque se ele tiver um pensamento muito diferente, ele nem capta, aquilo passa direto por ele porque não está na sintonia dele. Mas quando aquilo está na sintonia dele, ou seja, é uma faixa mental similar, ele capta e muitas vezes é atraído por esses pensamentos. Sueli de Caldas Schubert, que é uma autora espírita conhecida, ela tem um livro chamado Os Poderes da Mente. E nesse livro ela explica que quando se pensa, são emitidas vibrações que traduzem os desejos daquele que pensa, as tendências e impulsos, vibrações que entram em sintonia com outras e que se encontram na mesma faixa. Isso se dá porque os seres humanos encontram-se imersos num imenso oceano de pensamentos e vibrações, ao qual se dá o nome de psicosfera do planeta. Então, a psicosfera é o conjunto daqueles pensamentos e emoções
que estão se expandindo, estão repercutindo no fluido cósmico universal ao redor do nosso planeta. Essa é a psicosfera do planeta. Também existem psicosferas de um lugar, por exemplo. Leon Denis, um autor maravilhoso, tem um trabalho chamado Espiritismo e as Forças Radiantes, onde ele ressalta que o pensamento se exterioriza por radiações em harmonia com sua própria natureza, que adquirem maior potência e brilho à medida que essas radiações são mais elevadas. E que também ele fala que quando um espírito deseja se comunicar com o encarnado, ele aciona por suas forças intuitivas o aparelho vibratório que tem nele, e que, havendo equilíbrio nos fenômenos, a comunhão dos pensamentos será realizada. O pensamento do espírito, antes de penetrar no cérebro de um médium, ele contorna-o, e somente quando encontra um ponto vulnerável é o que faz vibrar suas células. O que é esse ponto vulnerável? É um ponto de sintonia. Quando ele encontra algum valor que eles têm em comum, algum tipo de pensamento que eles têm em comum. Isso é a porta de entrada que tem para os nossos pensamentos. Então, por isso que é importante nós vigiarmos os nossos pensamentos. Por isso que é importante a gente ter boas leituras. É por isso que é importante a gente ter bons atos. Para facilitar que a gente seja influenciado por quem? Pelos bons espíritos e não pelos maus espíritos. Tem o livro também Entre a Terra e o Céu, que é de autoria do espírito André Luiz, ditado a Francisco Cândido Xavier, onde se diz nesse livro que o corpo do espírito é constituído de matéria rarefeita, sendo regido por centros de força que, vibrando em sintonia uns com os outros, com o influxo da mente, criam um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em um circuito fechado. Assim sendo, cada ser vibra em determinada onda, frequência, faixa, dependendo da mente. E dependendo da mente, maior ou menor será o influxo vibratório do pensamento. Dependendo da mente, dependendo das capacidades magnéticas que tenhamos. Porque, afinal de contas, somos o quê? Um espírito que está encarnado. Esse influxo está sempre de acordo com as experiências adquiridas e arquivadas no espírito. Ou seja, a nossa história determina a nossa personalidade, determina os nossos valores, o nosso adiantamento moral, e isso determina a faixa com que nós estamos pensando e aqueles pensamentos que nós estamos emitindo. Então, é uma obrigação nossa a gente realmente zelar pela qualidade dos pensamentos que nós pensamos e emitimos. O espírito André Luiz, aliás, em vários livros de sua autoria, nos conta que ele foi ensinado por espíritos que o estavam mentorizando a olhar as memórias, seja de outros desencarnados, seja de encarnados. Então, os espíritos que têm um adiantamento moral, um poder magnético muito forte, eles conseguem fazer isso. É bom a gente entender também que quanto maior é o poder magnético do espírito, menos sintonia ele precisa para nos influenciar. Então, um espírito que tem um poder magnético muito forte precisa de pouca sintonia nos pensamentos para nos influenciar. O espírito que tenha um poder magnético muito fraco vai precisar de uma grande sintonia para nos influenciar. Allan Kardec fala o seguinte também na sua obra A Gênese, no capítulo 15, item 15. Lá ele descreve um mecanismo de influenciação do desencarnado e o encarnado. Ele fala que, sendo os fluidos o veículo do pensamento, o pensamento atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento, que se cruzam sem se confundirem no ar como ondas e raios sonoras. E também ele nos explica que a força do pensamento se reflete no envoltório perispirítico, ou seja, naquele envoltório semimaterial que tem os espíritos, como num espelho. Então, de certa forma, ele se plasma, se revela no envoltório perispirítico, quase como se fosse projetado numa tela. E que tem os espíritos que têm maior conhecimento, maior capacidade magnética, conseguem ler
ver esses nossos pensamentos. Também é importante a gente falar o seguinte agora. Os espíritos nos influenciam, mas eles nos influenciam para o bem e nos influenciam para o mal. Mas é importante nós sabermos que não há um arrastão irresistível para o mal. Nós temos sempre a capacidade, com o nosso livre-arbítrio, de resistir ao mal. A influenciação que o espírito nos faz é como se fosse uma sugestão, como se fosse uma pessoa sussurrando no nosso ouvido. Não que a gente vá ouvir uma voz, mas a gente, na verdade, às vezes vem um pensamento na nossa cabeça. Esse pensamento estranho, às vezes vem um non sequitur na nossa cabeça, às vezes é um pensamento assoprado, digamos assim, por um espírito. Mas a decisão de seguir este pensamento ou não, a decisão de agir em cima desse pensamento ou não, é nossa. Então, a gente não pode dizer, eu fiz o mal porque o espírito me influenciou para o mal. Não, eu fiz o mal porque eu resolvi ceder àquela sugestão que os espíritos nos fizeram. Porque o espírito aí dá uma sugestão nessa influenciação. Ele não está dando um comando, ele está dando uma sugestão. E cabe a gente resistir a uma sugestão para o mal. Cabe a gente ser o ponto final daquele mal, quando aquele mal vem. A gente não repetir para outras. A gente não escrever no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente não falar com outras pessoas aquele mal. Cabe a gente ser a estação terminal do mal, gente. É uma obrigação nossa, enquanto espíritas que conhecemos a doutrina, servir de ponto final para o mal quando o mal bate na gente. Mas assim como os espíritos influenciam para o mal, os espíritos também influenciam para o bem. Vocês sabem que grandes avanços da humanidade já foram feitos por influenciação ao bem dos espíritos que querem o bem, o nosso bem, o bem da humanidade. Muitas vezes insônias, porque muitas vezes os espíritos se comunicam com a gente enquanto nós estamos dormindo. Por exemplo, Frédéric Kekulé, ele era um químico que sabia que o benzeno era feito de 6 moléculas de hidrogênio e 6 moléculas de carbono. Só que eles não sabiam como eram as ligações dessas moléculas, como elas se organizavam, qual era a estrutura. Aí um dia ele sonhou com cobras que mordiam as caudas umas das outras, quase como aquele Ouroboros. E aí ele teve a ideia daquela estrutura hexagonal do benzeno com as ligações móveis entre as moléculas. Então, isso daí veio num sonho, uma influência dos bons espíritos. Niels Bohr, o grande físico Niels Bohr, dizia que a ideia da estrutura do átomo, de um núcleo cercado de elétrons, também veio para ele num sonho. Friedrich Banting, o vencedor do Nobel em 23, que descobriu a insulina como tratamento para a diabetes, ele também veio essa inspiração num sonho que ele teve. Outro sonho que rendeu um Nobel foi do alemão Otto Loewi. Ele imaginou um experimento que provava que os impulsos nervosos eram um processo químico e não físico. Isso esclareceu tanto o nosso sistema nervoso, como funciona, e começou a ajudar a ter tratamentos para tantas doenças por conta disso. Até máquina de costura, gente. Um dos grandes aperfeiçoadores da máquina de costura, que foi o Elias Howe, ele aperfeiçoou colocando o furo da agulha nas máquinas de costura numa posição diferente naquela que tem na base, na agulha comum que a gente usa com a mão. E isso ele veio quando ele teve um sonho também, onde ele sonhava até que nativos canibais o perseguiam com lanças que tinham um furo na posição que deveria ter a agulha da máquina de costura. Então vocês vejam, tem uma série de influenciações dos espíritos do bem. E não só em termos de avanço e progresso, como o nosso mentor está constantemente ao nosso lado, nos influenciando para o bem, o nosso guia. Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar aqui no final das contas? A conclusão é que nós estamos cercados de espíritos. Tem espíritos que vão nos influenciar para o bem, tem espíritos que vão nos influenciar para o mal. Mas tanto a influenciação para o bem quanto para o mal depende da sintonia. E essa sintonia
significa a faixa que nós estamos pensando, vibrando. E nós podemos zelar e cuidar dessa sintonia, tendo bons atos, tendo boas leituras, não se regozijando em pensamentos maus. Enfim, estudando a doutrina, estudando a lição do Cristo. Eram essas, então, gente, as conclusões que eu tinha para apresentar para vocês, meus amigos. Pedimos a Deus que nos abençoe, pedimos aos bons espíritos que permitam que todos possamos absorver esses conhecimentos e que eles possam ser realmente úteis em nossa vida. Então, uma boa noite, paz e bem a todos.